E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula eu vou conversar com vocês um pouco sobre alguns temas dentro da química orgânica, tá? Mais propriamente dito, eu quero conversar com vocês sobre as cadeias carbônicas, tá? E aí elas podem ser abertas ou fechadas, tá? Ou de certa forma também mistas, mas depois eu cito isso para vocês mais para frente, tá? Primeiro eu vou conversar com vocês sobre as cadeias abertas, que podem ser abertas, tá? E a gente pode utilizar sinônimos para cadeias abertas, que são, elas podem ser chamadas de acíclicas ou alifáticas, tá? E aí nesse meu mapa mental, o que significa? Toda cadeia aberta, eu fiz algumas perguntas aqui. Ela tem heteroátomo? Ela tem dupla ou tripla ligação? Ela tem ramificação? E aí, dependendo da resposta sim ou não, nós temos algumas classificações aqui, tá bom? Por exemplo, quer ver? Vamos lá. A cadeia é aberta e ela tem heteroátomo? Sim. Se ela tem heteroátomo, ela é chamada de heterogênea, cadeia heterogênea. Letra A, por exemplo, nesse exemplo do lado de cá, aqui, ó, tá vendo que o oxigênio está entre carbonos, tá? Nesse sentido, a gente fala que essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea, porque entre carbonos, no meio da cadeia carbônica, eu tenho um elemento que não é carbono, tá? O heteroátomo ou é oxigênio, ou nitrogênio, ou enxofre de forma mais geral. É claro que podem, eventualmente, em situações muito atípicas, aparecerem outros elementos, mas é principalmente oxigênio, nitrogênio ou enxofre, tá bom? Então aqui eu coloquei o oxigênio no meio da cadeia carbônica, mostrando que essa cadeia carbônica heterogênea, ela possui um heteroátomo. Agora, se ela não tem um heteroátomo, ela é chamada de homogênea. Por exemplo, nesse caso de cá. Olha só, ela não tem um heteroátomo. Agora, ela pode ter um heteroátomo? Pode, mas ele não pode estar dentro da cadeia carbônica. Por exemplo, se tivesse aqui uma hidroxila pendurada aqui assim, essa hidroxila, esse oxigênio, ele não faz parte da cadeia carbônica. Então, consequentemente, a cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica homogênea, tá bom? E aí, na sequência, a cadeia carbônica tem ligação dupla ou tripla? Se a resposta for sim, ela é chamada de insaturada, tá? Por exemplo, nessa letra C aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui uma dupla ligação e uma tripla ligação, tá? Dupla e tripla. Mas ela podia ter só dupla, por exemplo, ela poderia ser assim, ó, tá? Ela poderia ter só dupla. Ela poderia ter uma dupla apenas, ou uma tripla apenas. Ela continuaria sendo uma cadeia insaturada. Ou então, se ela não tiver dupla ou tripla, ela só tem ligação simples. Ela é chamada de saturada, por exemplo, essa letra D aqui, ó. Ela é saturada porque todos os átomos de carbono só fazem ligações simples. Beleza? Simples assim. E aí, para terminar essa parte das cadeias abertas, elas podem ter ramificação ou não. Quando elas têm ramificação, tá? Elas são chamadas de cadeias ramificadas, obviamente. Por exemplo, essa letra E. Nessa letra E, o que acontece? Os átomos de carbono da cadeia carbônica são esses que eu estou colocando as bolinhas. Mas está vendo que tem um átomo de carbono pendurado na cadeia carbônica, mas que não faz parte dela? Esse átomo de carbono aqui, ele é uma ramificação. Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada, tá bom? E aí, para a gente terminar, tem as cadeias não ramificadas. São aquelas que não têm ramificações. As cadeias não ramificadas, elas são chamadas também de cadeias normais, como por exemplo essa aqui. Beleza? Bom, e se as cadeias forem cíclicas ou fechadas? Aí eu vou fazer as mesmas perguntas, tá? E citar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Cíclicas ou fechadas? As abertas são abertas. As fechadas são fechadas. Por exemplo, vamos pensar aqui nas situações. Olha só. Cíclica ou fechada? Tem heteroátomo? Se tem heteroátomo, sim, ela é chamada de heterogênea, que é esse exemplo do lado de cá. O primeiro aqui, ó. Ou pode ser chamada também de heterocíclica. Tá vendo que dentro do ciclo, a cadeia carbônica fechada, tem um oxigênio aqui assim? É a mesma ideia quando nós citamos o exemplo anterior
das situações que tem heteroátomo nas cadeias abertas, tá? Pode ser oxigênio, nitrogênio principalmente, enxofre eventualmente, tá? Na maioria das situações, tá bom? É heterocíclica. E aí o resto, gente, é o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, tem heteroátomo? Sim, heterogênea, não homogênea. Heterogênea, olha só, dentro do ciclo tem o oxigênio. Homocíclica, que é uma cadeia fechada homogênea, não tem nenhum oxigênio dentro do ciclo, tá bom? E aí eu vou seguindo na sequência. Se tiver dupla ou tripla, ela pode ser chamada de saturada ou insaturada. Saturada ou insaturada. Se tiver dupla ou tripla, insaturada. Se não tiver dupla ou tripla, ou seja, se só tiver ligação simples, saturada. Por exemplo, aqui eu coloquei essas situações aqui do I e do J. Quer ver? Ó? Em cima, ó. I, tá vendo que eu coloquei uma dupla e uma tripla, tá? Mas poderia ter, por exemplo, só a tripla, ou poderia ter, por exemplo, uma dupla, tá? Tanto faz. Ou poderia ter mais de uma dupla, vamos supor aqui, ó, tem uma dupla do lado de cá, por exemplo. Também, nesses casos, seria insaturada. Agora, quando só tem ligação simples, ela é chamada de saturada. Só tem ligação simples. E aí eu coloquei o exemplo J aqui, ó. Tá vendo? Todas as ligações são simples. Ou melhor dizendo, todos os átomos de carbono estabelecem ligações simples apenas. J, tá? Aí, uma diferença que tem em relação às cadeias abertas e fechadas é essa situação aqui, ó. Se for cadeia fechada, uma pergunta, tem anel benzênico? Tá? Anel benzênico. Se a resposta for sim, ela é chamada de aromática. E se a resposta for não, ela é chamada de não aromática ou alicíclica. Alicíclica, tá bom? Por exemplo, todos esses aqui, ó, até a J são alicíclicas. Da G até a J são alicíclicas, tá? Porque não tem o detalhe que eu acabei de comentar com vocês, que é o anel benzênico. Agora, para ficar claro e ficar todo mundo sabendo o que eu estou querendo dizer com isso tudo, quando ela tiver o anel benzênico, ela é chamada de aromática. O anel benzênico, lembrando, é o benzeno. O benzeno é quando a gente tem 6 carbonos ligados entre si com duplas e simples alternadas. Beleza? Bom, pessoal, algumas observações aqui. Por exemplo, a cadeia ela pode ter uma parte aberta e uma parte fechada ao mesmo tempo. Tá? Nesse caso, quando a cadeia tem uma parte aberta e uma parte fechada ao mesmo tempo, ela é chamada de cadeia mista. Tá? Ela tem uma parte aberta e uma parte fechada ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, parte fechada, parte aberta. Tá? E o detalhe importante é que a parte aberta tem que ter carbono. Então, por exemplo, não poderia ser uma parte aberta assim. Não poderia ser. Vou fazer de uma cor diferente, ó. Então, por exemplo, não poderia ser uma parte aberta assim, ó. Isso não consideraria, tá bom? A parte aberta tem que ter carbono e aí a gente chama essas cadeias de cadeias mistas. Bom, observação 2. As cadeias fechadas, elas podem ter um ou mais ciclos, tá bom? Por exemplo, olha só, ela pode ter um ciclo e ela é chamada de monocíclica ou mononucleada. E ela pode ter mais de um ciclo, tá vendo? 2 ciclos, ou mais inclusive, tá bom? Só que tem um detalhe, para essas duas situações aqui, a diferença é o seguinte, nessa aqui, que é chamada de policíclica condensada ou só polinucleada, os 2 ciclos eles estão conectados com átomos de carbono em comum aos dois. Então, por exemplo, esse átomo de carbono que eu vou marcar com a bolinha aqui, ó, e o de cima, eles são átomos de carbono que são comuns aos 2 ciclos ao mesmo tempo, tá? Já nesse caso aqui da chamada policíclica não condensada ou polinucleada não condensada, eles têm 2 ciclos, nós temos 2 ciclos ou mais, podem ter mais, mas os átomos de carbono do ciclo, eles não são, digamos assim, compartilhados entre os dois. Então, a gente tem uma, digamos assim, uma separação entre os 2 ciclos, beleza?
Bom, pessoal, em relação às cadeias carbônicas, a nossa aula termina por aqui, mas eu queria pedir para vocês para dar um like aqui no videozinho, compartilhar com seus colegas e divulgar para todo mundo que tem interesse em saber um pouco mais da química orgânica, tá bom? Nos vemos numa próxima aula, um grande beijo, valeu!